Fala pessoal, aqui é o Clayton e vamos dar continuidade aqui à nossa série Iniciando na Bolsa. Eu já fiz um vídeo aqui trazendo algumas opções de corretora que você pode estar aí abrindo a sua conta, tá? Corretoras com taxa zero, tá bom? Muito importante, tá? Essa série, pessoal, vai conter 5 vídeos, tá bom? O primeiro foi o que eu já fiz de como escolher uma corretora. O segundo, tudo sobre renda fixa. O terceiro, tudo sobre fundos imobiliários. O quarto, tudo sobre ações. E o quinto, tudo sobre as taxas que você possivelmente vai precisar pagar, tá bom? Incluindo como declarar o seu imposto de renda, tá? Mas vamos lá, suponhamos que você já abriu a sua conta na sua corretora, você viu a corretora, gostou, abriu sua conta, tudo belezinha, foi lá transferir o dinheiro para sua corretora e quer começar a investir. Mas você decidiu começar por renda fixa. Só que você viu tantas opções ali na renda fixa que ficou até perdido. Afinal, CDB, LCI, LCA, o que diabos é isso? Mas relaxa que eu tô aqui para te explicar, tá bom? Renda fixa, pessoal, é qualquer investimento que antes de você investir vai estar te informando ali quanto você vai receber no decorrer desse investimento ou no final dele, tá bom? Sim, totalmente diferente da renda variável. Afinal, quando você investe em renda variável, você não tem a mínima noção de quanto você vai receber ou se vai receber, né? Porque dependendo do caso, você pode até perder. Já a renda fixa não. Antes de você investir, vai estar lá falando, você vai ganhar tantos por cento por ano, você vai ter tantos por cento de lucro, enfim. Renda fixa é isso, tá bom? Só para deixar claro, tá? Mas, apesar desses investimentos previsíveis, vamos dizer assim, né? Estar ali na mesma categoria de renda fixa, fazer ali parte do mesmo grupo, eles possuem individualidades únicas. Olha, falando bonito aí, hein? Quer dizer que eles são iguais, mas ao mesmo tempo são diferentes, tá bom? Por exemplo, temos os títulos de renda fixa emitidos pelo governo, sim, pelo seu país, pelo Brasil, e temos títulos emitidos pelos bancos. E os títulos emitidos pelo governo é chamado de Tesouro Direto. Já os títulos emitidos pelos bancos é chamado de CDB, LCIs, LCAs, etc. Mas enfim, ó, relaxa, tá bom? Que nesse vídeo eu vou explicar cada um deles, tá bom? No caso do Tesouro Direto, você vai estar emprestando ali seu dinheiro diretamente para o governo, tá bom? Diretamente para o Brasil, tá? Ele emite um título, você compra esse título e em tese, né, em teoria, ele usaria esse dinheiro para construir hospitais, escolas, estradas, né? Pelo menos na teoria, né? Que a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Mas enfim. Existem 3 modalidades de Tesouro Direto. O Tesouro Selic, que como o próprio nome diz, é atrelado à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil, tá? Inclusive ela muda a cada 45 dias, tá? Então, hoje a taxa Selic vai estar em um valor, daqui a 45 dias vai estar em outro valor. Pode aumentar, pode diminuir, mas enfim. Outra coisa boa do Tesouro Selic, além de estar atrelado à taxa Selic, é que ele tem liquidez diária. Então, a qualquer momento do dia você pode ir lá e simplesmente vender o seu Tesouro Selic. Ou seja, todo dia ele vai estar rendendo um pouquinho assim, tá bom? Lembrando que sempre que você for vender o seu título da Selic, vai ser cobrado ali um impostinho de renda safado, tá bom? O governo dá, mas ele também tira, tá bom? Ele te dá o lucro, mas ao mesmo tempo tira uma parte desse lucro para ele. Olha que safado, hein? Mas relaxa que é tudo de forma automática, tá bom? Então, sempre que você for vender, automaticamente na mesma hora o governo vai lá e já vai tirar a parte dele, tá? E o que cair para você, você não precisa pagar mais nada, tá bom? Então, relaxa, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Mas tem um lado menos pior, se eu posso dizer assim, né? Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro rendendo ali no Tesouro Selic, menos imposto você vai pagar, tá bom? Lembrando que o imposto é apenas sobre o lucro, tá bom? Suponhamos que você investiu ali R$1.000 no Tesouro Selic e ele rendeu para você R$100 de lucro. Você vai pagar imposto apenas sobre os R$100 de lucro. Entendido? Então, se você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic por 180 dias, você vai ter que pagar ali 22,5% de imposto de renda, tá? Se você deixar de 181 dias a 360 dias, você vai pagar ali 20% de imposto de renda, tá? Já diminuiu um pouquinho, tá? Se você deixar de 361 dias a 720 dias, que é praticamente 2 anos, você vai pagar ali 17,5%.
E se você deixar o seu dinheiro ali mais de 2 anos no Tesouro Selic, você vai pagar apenas, né, 15% de imposto de renda. Então, você vê que já dá uma diminuída legal, tá bom? De 15% para 22% já é um valor bacana, beleza? Essa tabelinha de tributação que eu mostrei para vocês, pessoal, não se aplica apenas ao Tesouro Selic, tá? Praticamente a qualquer modalidade aqui de renda fixa, tá bom? Salvo algumas exceções que eu vou estar mostrando para vocês aqui também, tá? Sim, alguns investimentos de renda fixa são isentos de imposto de renda. Você não vai pagar nada sobre o lucro, tá bom? Mas relaxa que a gente já vai chegar lá, tá bom? E seguindo aqui com o Tesouro Direto, a gente tem o Tesouro IPCA+, que tem uma função muito boa, muito importante, que é justamente te proteger da inflação, tá bom? Então, se você é aquela pessoa que fala, nossa, não adianta investir porque a inflação vai comer o meu dinheiro a longo prazo, seus problemas acabaram. O Tesouro IPCA+, pessoal, vai te dar o valor da inflação naquele ano, mais um lucro a mais, tá bom? Mais uma porcentagem a mais. Funciona mais ou menos assim, é apenas um exemplo, tá, pessoal? Suponhamos que a inflação no ano foi de 10%. Nesse caso, o Tesouro IPCA+ te daria os 10%, que foi o valor da inflação, e uma porcentagem a mais, que seria o seu lucro, para você ficar feliz e parar de encher o saco dele. O que torna esse investimento muito bom. Você sempre vai estar ali um passo à frente da inflação, pessoal. Gostou, né? Mas ó, toma cuidado, tá bom? Quando você compra ali um título de renda fixa, ele vai ter ali um prazo de validade. E se você deixar o seu dinheiro investido nesse título, até o vencimento desse prazo de validade, ele vai entregar o que ele está te prometendo. Então, se por exemplo você comprou ali um título de renda fixa que está te prometendo 10% por ano, que vai vencer em 2030, se você deixar até 2030, você vai estar recebendo esses 10% por ano. Mas se você resolver vender antes, pode complicar as coisas, tá? Dependendo do caso, você pode até lucrar mais do que você ia receber no fim do contrato, tá bom? Mas dependendo do caso, dependendo da inflação daquele ano, daquele momento, você pode até perder todo o lucro se você vender antes do prazo, tá bom? Ou no pior dos casos, você pode até sair no prejuízo, tá? Então, fica ligeiro, tá bom, pessoal? Também tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que é meio que uma variante do IPCA normal, tá bom? Só que diferente do IPCA normal, que você vai receber ali seu dinheirinho, seu lucro, apenas quando o título vencer, no caso do IPCA com juros semestrais, a cada 6 meses, né, como o nome está sugerindo, você vai estar recebendo ali o seu lucro, tá bom? Pessoal, tô falando apenas do lucro, tá bom? Você vai receber apenas o lucro, coloque isso aí na sua cabeça, tá? O rendimento principal você também só vai receber quando o título vencer, tá? Quando o IPCA com os juros semestrais vencer o contrato, tá bom? Mas o lucro você vai receber ali a cada 6 meses, tá? E lembrando também que tanto o Tesouro IPCA+, como o IPCA com os juros semestrais, também se aplica aquela tabelinha de imposto de renda, tá? Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar, tá bom? Lembrando aqui também, novamente, que o governo já passa a mão na parte dele antes do dinheiro cair na sua conta, tá? Antes do dinheiro ali para sua conta, o governo vai lá e ó, já tira a parte dele, beleza? E para finalizar aqui o Tesouro Direto, temos o Tesouro Pré-fixado. Esse é bem simplesinho de entender, tá? Acho que é o mais básico de todos, que é o seguinte, pessoal, sempre que você for investir no Tesouro Pré-fixado, ele vai te dar ali uma taxa única todo ano, tá? Ele vai te informar ali na hora quanto você vai receber por ano de juros, tá bom? Lembra aí, ó, o Tesouro Selic segue a taxa Selic, então você meio que não sabe quanto vai ganhar. Tesouro Pré-fixado, coloca uma taxa única ali e pronto, você vai ganhar aquilo todo ano até o dia do vencimento dele, ó, ponto final, tá? O que é uma coisa boa e não tão boa ao mesmo tempo. Imagina o seguinte, ó, só exemplo, tá bom, pessoal? Imagina que você comprou aí o Tesouro Pré-fixado lá em 2019 pagando ali 10% ao ano. Como ele é pré-fixado, ele vai te pagar aquilo todo ano, independente de qualquer coisa. Mas, por exemplo, ó, hoje a taxa Selic já está em quase 14%, então tecnicamente você está perdendo dinheiro, entende? E o lado bom é que quando a economia do Brasil começar a se estabilizar, dar uma melhorada, com certeza a taxa Selic vai cair, né? Então, digamos que ela caiu ali para 5%.
Enquanto todo mundo vai estar ganhando 5%, você vai estar ganhando 10%, então você vai estar saindo no lucro, tá? É meio que uma faca de dois gumes, então você precisa saber o que você está fazendo, tá? Claro que você também pode vender o seu título antes do prazo de vencimento, mas nesse caso também tem um risco de você acabar perdendo dinheiro, tá bom? Então toma muito cuidado, tá? Lembrando também que aqui se aplica a tabelinha de imposto de renda, tá? Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro, menos imposto você paga para o governo. E esses são os títulos públicos emitidos pelo governo, Tesouro Direto, o que faz deles os investimentos mais seguros do Brasil. Afinal, você vai estar emprestando seu dinheiro, pessoal, para o governo, que no pior dos casos, no pior dos cenários, simplesmente vai lá, imprime mais dinheiro e te paga. Você tem a garantia de que vai receber. E também temos os títulos emitidos pelos bancos, sim. Assim como o Tesouro Direto, você pode comprar títulos emitidos pelo governo. Aqui também você pode comprar títulos emitidos pelos bancos, títulos bancários. E assim como alguns títulos do governo são atrelados à taxa Selic, os títulos bancários são atrelados ao CDI, que são títulos emitidos pelos bancos que não estão disponíveis para nós, meros mortais. E como o nome sugere, ele é interbancário. Serve para os bancos emprestarem dinheiro entre eles mesmos. Então, só os bancos compram e vendem CDI, tá? Eles só negociam entre eles mesmos. E esse CDI geralmente tem um prazo de 1 dia útil, tá? Vence rapidinho, tá bom? Só que nessas negociações do CDI, sempre vai ter uma taxinha de juros ali, né? Porque o banco não é besta, ele não vai emprestar dinheiro de graça, né? E como o CDI vence de um dia para o outro, essa taxa de juros sempre vai estar mudando, tá? E ela é conhecida como taxa DI, que apesar de ser um pouco diferente da taxa Selic, as duas costumam andar lado a lado, tá? Isso porque os bancos, eles meio que se baseiam na taxa Selic na hora de emitir um CDI. Então, apesar de ser diferentes uma da outra, elas costumam ali estar meio que emparelhadas, tá? São meio que primas ali, tá bom? Outra coisinha também é que quando você investe no Tesouro Direto, você tem a garantia do governo que você vai receber esse dinheiro de volta. No caso dos títulos bancários, também tem uma instituição que vai te proteger caso aconteça alguma coisa com aquele banco, que é chamado de FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se, por exemplo, o Banco do Mineirinho, o meu banco, foi lá e emitiu um título bancário, você foi e comprou esse título. Só que eu sou um péssimo administrador, então eu deixei o meu banco falir. Nesse caso, o FGC vai lá e vai te ressarcir, tá? Vai te devolver todo o seu dinheiro, tá? Ou melhor, quase todo, tá? Porque no FGC ele te devolve até 250 mil reais, tá? Por CPF, tá? Então, se você tiver ali 500 mil investido, você só vai receber 250 mil de volta, tá? Mas eu creio que poucas pessoas aí têm 250 mil para estar investindo em renda fixa, né? Enfim, o que importa é que você vai estar protegido, beleza? Agora que você já sabe o que é CDI, taxa DI, como isso vai estar afetando os seus investimentos e que o seu dinheirinho vai estar protegido pelo FGC, vamos falar sobre alguns desses títulos bancários. Começando pelo CDB, Certificado de Depósito Bancário. Existem 3 categorias de CDB, tá? O pré-fixado, o pós-fixado e os híbridos. No caso do CDB pré-fixado, o banco vai emitir um título de CDB, você vai comprar esse título e no final do vencimento desse título você vai receber o seu dinheiro de volta, mais os juros que o banco prometeu. E como eu falei antes, esses títulos bancários são atrelados ao CDI. Então, se tiver um CDB falando ali que vai pagar 100% do CDI, quer dizer que você vai ganhar ali mais ou menos a mesma coisa que a taxa Selic. Lembra, o CDI segue a taxa DI, e a taxa DI anda assim, lado a lado com a taxa Selic. No caso de um CDB que paga, por exemplo, 120% do CDI, quer dizer que você vai estar ganhando ali 100% do CDI, que seria mais ou menos a taxa Selic, mais 20% de juros, o que é uma coisa muito boa. E assim por diante, tá? Tem CDBs que costumam pagar ali até 150% do CDI, tá? Então, fique esperto que pode ser um bom negócio, tá bom? E aqui também entra em cena aquela tabelinha do imposto de renda, tá? Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido em um CDB pré-fixado, menos imposto você vai pagar no final desse período. E também temos o CDB pós-fixado, o famoso CDB de liquidez diária, que diferente do seu irmão pré-fixado, que já te informa ali quanto você vai receber no final do contrato, 100% do CDI, 120% do CDI, etc.
O CDB pós-fixado segue diretamente a taxa DI, e como essa taxa de juros está sempre mudando ali de um dia para o outro, fica um pouco complicado saber quanto você vai estar recebendo, tá? Se a taxa DI subir, você ganha mais, se a taxa DI cair, você ganha menos. Eu gosto de pensar no CDB de liquidez diária como um primo assim do Tesouro Selic, tá? Se você reparar, você vai ver que tem sim algumas semelhanças, tá? Como por exemplo o fato da liquidez diária, como o fato de estar seguindo ali uma taxa de juros e assim por diante, tá bom? Claro que isso é apenas um pensamento meu, tá bom? E como o fato dele possuir liquidez diária, quer dizer que você pode vender a qualquer momento, o que é uma coisa muito boa caso você precise se desfazer dos seus investimentos para usar esse dinheiro para alguma coisa, tá? Lembrando que aqui também se aplica o caso do imposto de renda, tá? Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro no CDB, menos imposto você vai estar pagando, tá bom? Mas vai ter que pagar, tá? Infelizmente é complicado. E por último temos o CDB híbrido, que ele investe tanto em CDB pré-fixado como em CDB pós-fixado. Ele é bem parecido com o IPCA+, do Tesouro Direto, lembra? Geralmente o CDB híbrido vai te render ali o Tesouro IPCA mais uma taxa anual de juros. Na verdade ele é bem parecido com o Tesouro IPCA, tá? Então você vai estar sempre ali um passo à frente da inflação, tá? E aqui também se aplica aquela cartilha do imposto de renda, tá? Então quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar. E pessoal, fica ligado no fator da liquidez. Tirando o fato do CDB de liquidez diária, os outros CDBs geralmente vão ter um prazo de carência, tá? Então pode acabar demorando de alguns dias até algumas semanas para você poder estar solicitando aí o seu dinheiro do CDB antes do prazo de vencimento. E lembrando novamente que caso você decida resgatar esse dinheiro antes do prazo de vencimento, pode acontecer de você até sair no prejuízo, tá? Desde perder o lucro obtido até aquele momento, até sair no prejuízo, tá? Tirando o CDB de liquidez diária, tá? Esse você pode comprar e vender a qualquer momento do dia. Agora vamos falar das letras de crédito, as famosas LCIs e LCAs. As LCIs, letras de créditos imobiliários, o banco vai lá, emite um LCI, você compra essa LCI e o banco usa esse dinheiro para financiar ali o setor imobiliário. Como o nome diz, ó, letra de crédito imobiliário vai ser usado para o setor imobiliário. E tem 3 tipos de LCI, tá? Pré-fixada, pós-fixada e a híbrida. A LCI pré-fixada funciona no mesmo esquema do CDB pré-fixado. Quando você for comprar, ela vai te informar ali na hora quanto você vai estar ganhando ali de juros anualmente, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas se é a mesma coisa do CDB, por que diabos eu vou comprar uma LCI? E aqui, pessoal, aqui temos uma luz no fim do túnel, temos uma esperança. Como o dinheiro das LCIs é usado para financiar ali imóveis, né, pelo Brasil afora, o governo gosta disso. Na verdade, o governo gosta tanto que ele decide não cobrar imposto de renda de você. Isso mesmo, as LCIs são isentos de imposto de renda, tá? Pelo menos por CPF, tá? Se você é CNPJ, desculpa, mas você vai continuar pagando imposto de renda, tá? Mas se você é CPF, você não vai pagar imposto sobre LCI. Pelo menos uma coisa boa, né, gente? No caso da LCI pós-fixada, ela vai acompanhar o CDI. Então, se a taxa DI subir, você vai ganhar mais. Se a taxa DI cair, você vai ganhar menos. É semelhante ao CDI pós-fixado, tá? Mas com a vantagem de você não pagar imposto de renda, tá? O que é muito bom, tá, gente? Já no caso da LCI híbrida, é bem semelhante ao CDB híbrido. No caso, ele vai te pagar ali o IPCA mais uma taxa de juros. Desse modo, você sempre vai estar um passo à frente da inflação, tá bom? Com o diferencial que também vai ser isento de imposto de renda, tá? Pelo menos por CPF, tá bom? Se você é pessoa jurídica, sinto muito. Mas nem tudo são flores, pessoal. Se por um lado tem a isenção de imposto de renda, saiba que geralmente, tá? Geralmente as LCIs costumam render assim um pouco menos, tá? Não é regra, tá? Você pode sim encontrar uma LCI que rende mais do que o CDB. Mas um fato importante é que as LCIs
tem um prazo de carência muito ruinzinho, tá, gente? Então, geralmente aí vai ter um prazo mínimo de 90 dias até você poder estar resgatando o seu dinheiro de volta. Geralmente, porque alguns podem se estender ainda mais. E lembrando que se você sacar o seu dinheiro antes do previsto, antes do vencimento, você pode acabar perdendo todo o lucro obtido até aquele momento, tá? Ou no pior dos casos, até saindo no prejuízo, tá bom? Fica ligeiro. E agora vamos falar da irmã da LCI, a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Se na LCI o banco usa o seu dinheiro para investir ali no setor imobiliário, na LCA, ele vai usar o seu dinheirinho para investir ali no setor agrícola, no campo. E como isso é uma coisa boa para o Brasil, você vai estar ajudando o país a se desenvolver, o governo gosta disso e também decidiu não cobrar imposto de renda de você, tá? Então você que é pessoa física, você também não vai pagar imposto no LCA, tá bom? Olha que coisa boa, hein? Se você é pessoa jurídica, eu sinto muito, tá? Mas vai continuar valendo aquela tabelinha do imposto de renda, beleza? As LCAs também possuem 3 categorias, sendo ela pré-fixada, pós-fixada e a híbrida. A LCA pré-fixada vai te informar ali na hora quanto você vai estar recebendo de juros ali todo ano, tá bom? Então, independente do que acontecer, você vai receber aquela taxa que foi prometida, tá? Com um diferencial que é isento de imposto de renda, tá? Para a pessoa física. Já a LCA pós-fixada está atrelada ao CDI. Então, se a taxa DI subir, você ganha mais. Se a taxa DI cair, você ganha menos. É bem semelhante à LCI pós-fixada, tá, pessoal? E com o diferencial aqui também, tá? Diferente do CDB, você não vai pagar imposto sobre o lucro, tá bom? O que é uma coisa muito boa, tá, gente? E a LCA híbrida é bem semelhante ao Tesouro IPCA+, lá do Tesouro Direto. Então ela vai te pagar ali o valor anual da inflação, mais uma taxinha a mais de juros. Então você sempre vai estar um passo à frente da inflação, tá bom? E como eu falei antes, tanto o LCI quanto o LCAs são isentos de imposto de renda, tá? Você não vai pagar nada de imposto. Então, em relação aos CDBs, elas possuem sim uma enorme vantagem, tá? Mas também tem aquelas desvantagens que eu falei, né? Como o caso da liquidez. Geralmente as LCAs têm um prazo mínimo, tá? Mínimo aí para você estar resgatando o seu dinheiro, que é de 90 dias, tá? Mas um lado bom é que geralmente quando passa esse prazo mínimo de carência, elas se tornam de liquidez diária. Então, se você tiver paciência, vale sim muito a pena. Claro que isso não é recomendação de compra nem de venda, tá, gente? Mas se você for investir em renda fixa, talvez seja melhor você levar o seu título até o dia do vencimento, tá? Porque assim você evita aquelas complicações que eu falei antes, tá? Porque alguns títulos, se você for vender, né, se você for resgatar antes do vencimento, você pode até acabar perdendo o dinheiro, tá bom? E esses são os investimentos de renda fixa mais comuns aqui do mercado, tá? Claro que existem outras categorias, tá? Existem debêntures, letras de câmbio, existem CRIs, etc. Enfim, se vocês quiserem, eu posso sim fazer um vídeo sobre essas outras categorias, tá? Mas para esse vídeo eu quis trazer o basicão, tá? Eu tentei explicar aqui de uma forma bem simples, então eu acho que deu para vocês entenderem aí como funciona a renda fixa, tá? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre fundos imobiliários, depois sobre ações e depois como tá calculando seus impostos aí, beleza? Então não perca essa série, tá, gente? Ó, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Porque eu quero saber a sua opinião, tá? Se você gostou, se você não gostou, comenta aí embaixo, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch